A hospitalidade é geralmente associada à prestação de serviços de hospedagem e alimentação. No mundo antigo, o Oriente Médio era o local em que o culto da hospitalidade era maior, onde as pessoas seguiam o que diziam os livros sagrados, mantendo sempre um local pronto para receber um estranho, sem sequer saber seu nome. O último terço do século XX foi marcado pela revolução sexual que esteve presente nos países do Ocidente, período em que houve uma libertação da sexualidade sem se apegar às regras religiosas, em que consideram pecaminosas qualquer prática sexual realizada fora do casamento ou por prazer. Com a revolução sexual, a prática do sexo antes do casamento tornou-se mais comum, ao passo que a idade de casamento das pessoas aumentou ao longo dos anos e a idade da prática da primeira relação diminuiu. Desta forma, o sexo fora do casamento ampliou-se durante os anos. A palavra motel costuma mexer com o imaginário das pessoas, sejam ou não usuários destes serviços. Talvez seja por isso que o tema ainda seja visto como um tabu, como se guardasse em si segredos não revelados. Como um novo tipo de hospedagem, o primeiro motel que se tem notícia teria sido construído nos Estados Unidos, mais precisamente no município de São Luís Obispo, na Califórnia, no ano de 1925. Na época, o trajeto de 320 quilômetros entre São Francisco e Los Angeles demandava um percurso de quase 24 horas de viagem. São Luís Obispo ficava no meio do caminho, entre as duas cidades. O posicionamento era ideal para a construção de um meio de hospedagem que oferecesse padrões de serviços diferenciados aos viajantes, percorrendo a estrada em veículos próprios de uma cidade a outra. Os Motor Hotel, como foram chamados, ofereciam menos comodidades e possuíam menores custos de construção e operação que os hotéis. Os Motor Hotel são menos formais que os hotéis. Os hóspedes normalmente carregam sua própria bagagem e o estacionamento é gratuito, frequentemente próximo ao quarto. O saguão de um hotel, geralmente situado em frente ao balcão da recepção, é passagem obrigatória para todos os que estão hospedados, para que participem de eventos e para os demais clientes e fornecedores de serviços. A não existência de saguão e a passagem de hóspede direto para a unidade habitacional o torna quase invisível aos olhos de todos que frequentam o saguão, o que pode sugerir também a presença do anonimato. Durante a década de 1960, no Brasil começaram as construções da rodovia e o boom da indústria automobilística. Dada a falta de informações, estima-se que os motéis surgiram no Brasil na década de 1960, como locais para encontros amorosos, função que desempenham até hoje. O primeiro estabelecimento do gênero teria sido construído em 1968, em uma estrada do município de Itaquaquecetuba, em São Paulo, e chamado de Motel Playboy. É bem provável que as pessoas pensem que os hotéis e motéis só se diferenciem pelo tipo de atividade da empresa ou ainda pela motivação do hóspede ao cruzar a sua porta de entrada. Aliás, começa aí uma série de diferenças entre os dois tipos de meio de hospedagem, pois o hóspede do hotel vai entrar com todo o glamour possível pela porta principal e o do motel cruzará uma porta que, em termos de localização e acesso, priorizará a descrição à exposição. Como meio de hospedagem que é, um motel aluga unidades habitacionais por tempo determinado e oferece demais serviços relativos à hospedagem, embora deva prezar pela descrição, ou seja, por um tom muito peculiar de hospitalidade. Uma hospitalidade mais silenciosa, sem muitos rituais comuns na hotelaria, e com o cuidado de preservar a identidade e a privacidade dos visitantes.
Hospitalidade, que do ponto de vista analítico operacional de Camargo, pode ser definida como o ato humano exercido em contexto doméstico, público ou profissional de recepcionar, hospedar, alimentar e entreter pessoas temporariamente deslocadas de seu habitat, ou pelo ponto de vista mais humanístico de Castelli, onde a história da hospitalidade faz parte da história dos relacionamentos humanos, dos encontros e reencontros de pessoas, dos diálogos e de tudo que os homens criaram no transcorrer dos séculos, para facilitar a sua aproximação. Ao se comparar um motel com um hotel, tendo como base estudos à hospitalidade, será possível perceber que, no hotel, a hospitalidade se faz mais presente no espaço a ser ocupado por conta da hospedagem ou do hospedar, como se referiu Camargo, do que pela relação hóspede-hospedeiro ou dos encontros e reencontros de Castelli. Não existem, quando se fala em motel, muitos contatos ou momentos de sociabilidade entre o hóspede e quem o está recebendo, por vários motivos. A maior parte das pessoas que buscam um motel quer privacidade total. Isso quer dizer passar incógnitos, despercebidos, anônimos. Por medida de privacidade do hóspede, mas também de segurança da própria empresa, a recepção dos motéis hoje é fechada e a negociação do check-in e check-out é intermediada por microfones. Neste contato sonoro, o hóspede precisa sentir a amabilidade, o profissionalismo e mesmo o sorriso do anfitrião, pois será talvez o único momento em que este terá para se mostrar ou demonstrar amabilidade para o recém-chegado. Camareiras colocam toalhas limpas e demais solicitações dos hóspedes em uma porta giratória entre o interior da unidade habitacional e o corredor. Acionam uma campainha e se retiram do local para que o hóspede possa girar a porta e pegar a solicitação pelo lado de dentro. Solicitação esta feita por telefone através da mesma pessoa invisível que atendeu o hóspede no check-in, mas que a camareira precisa ter certeza de estar em excelentes condições de higiene e utilização. No caso de alimentos, perfeitas condições de consumo. Portanto, pouquíssimo contato existe entre o hóspede e o anfitrião, e nenhum contato com o moteleiro. Como pouco podem utilizar-se dos recursos humanos in loco para promover a hospitalidade em forma de contatos, convivência e sociabilidade, como é feito nos hotéis, proprietários e gestores de motéis precisam transferir a hospitalidade para a unidade habitacional. Precisam atrair e encantar através do que é mais tangível e material, visto que não possuem outros produtos ou serviços fora da unidade habitacional e não podem se valer dos sorrisos e cordialidades face-to-face, em geral, apontados como fatores imprescindíveis no ritual da hospitalidade. Esta é outra grande diferença entre hotéis e motéis, talvez a principal, a não existência dos rituais de hospitalidade comuns aos estabelecimentos hoteleiros. Marcel Mauss defende a ideia de que são necessários pelo menos 2 atores para que aconteça um ritual de hospitalidade, o anfitrião e o hóspede. Mauss refere-se a este momento como um ritual e que, para que aconteça, se faz necessária a existência de um terceiro componente além dos 2 atores, que é o espaço. Neste caso, o anfitrião, hóspede e espaço. Sob esta condição, entende-se que não aconteceria a hospitalidade onde estivesse presente apenas um ator, mesmo em que espaço pré-determinado para tal. Aceitando-se esta condição, se aceita também o fato de que somente o espaço não apresentaria hospitalidade sem a presença de um dos atores, portanto, não aconteceria o ritual de hospitalidade. Cada empresa é única em termos de qualidade e quantidade desses espaços, mas, de alguma forma, esses espaços existem.
Uma pesquisa de mestrado realizada em 2008 revelou que, para o hóspede, existe hospitalidade nos espaços do hotel, mesmo que sem a presença do outro ator, o anfitrião, pois percebem que alguém preocupado em bem receber já esteve ali e preparou o lugar. Podemos entender que, se um dos atores, aqui no caso o hóspede, percebe hospitalidade em um determinado local, mesmo estando ausente o anfitrião, o ritual de hospitalidade ocorre por sensibilidade do hóspede a fatores tangíveis e intangíveis ali encontrados. O outro ator, o anfitrião, estaria oculto, pois já teria apresentado seu papel no ritual, preparando tudo com o maior esmero para a chegada do visitante e se retirando do local. Vê-se aqui o caso dos motéis, onde a camareira faria o papel deste anfitrião. O hospedeiro, dono e proprietário do motel, também aparece nos aspectos tangíveis quanto à construção e decoração dos espaços. Um local pobre em termos de decoração e manutenção, pode não ser considerado totalmente inóspito, mas gera no visitante a sensação de que o hospedeiro não se preocupou em agradar-lhe, em bem receber, e que seus representantes são impotentes em termos de solução. Outro fator a ser salientado é de que o ritual de hospitalidade é um momento íntimo e pessoal, pois cada pessoa o interpretará de uma forma totalmente sua. Desde sua concepção, as unidades habitacionais, principalmente a dos motéis, são construídas e decoradas com riquezas de formas e cores na intenção de compor uma imagem que é oferecida como produto, mas que precisa traduzir a hospitalidade em cada detalhe. Os motéis usam e abusam de imagens mágicas e sensuais que aguçam o imaginário de seus hóspedes e os atraem para desfrutar. Cada um com seus diferenciais, onde a hospitalidade será percebida, não só na riqueza de detalhes, na composição entre arquitetura e decoração, mas principalmente na perfeita higiene do local. Hoje, no Brasil, os motéis oferecem as mais variadas opções em termos de preços e comodidades, mas seguem a ideia de manter a privacidade e o anonimato de seus hóspedes que os procuram para o exercício da sua sexualidade. O problema é como efetuar rituais de hospitalidade, preservando a identidade do hóspede. É preciso transformar principalmente o check-in e o check-out em verdadeiros momentos de hospitalidade e preparar as unidades habitacionais para que sejam lugares hospitaleiros, onde aspectos tangíveis e intangíveis serão observados pelo visitante. Mesmo que não existam muitos contatos entre os profissionais que ali atuam e os hóspedes, proprietários de motéis precisam estar atentos ao treinamento dentro dos conceitos de hospitalidade. Por fim, para responder à problemática, quais as relações de hospitalidade no setor moteleiro? Percebe-se que os motéis procuram cada vez mais firmar-se como meio de hospedagem. Porém, sem este reconhecimento por parte dos órgãos responsáveis, mantém-se padrões tão altos quanto os desejados em hotéis, procurando sempre oferecer ao cliente o acolhimento, ofertar a hospedagem e alimentação com excelência na prestação do serviço, assim como qualquer outro meio de hospedagem, mas mantendo a descrição, possibilitando o cliente ter um momento íntimo, mesmo fora de sua casa. A hospitalidade no motel, aqui no Brasil, ela é perceptível em algumas coisas muito básicas, como higiene, segurança e discrição. Quem vai no motel, em geral, quer um lugar limpo, os lençóis, toalhas, o chão, banheiro, piscina, se houver, sauna, sejam bem higienizados, ainda mais depois de toda essa questão da pandemia. A questão de higiene se torna fundamental para hotéis, motéis, etc. A questão da segurança, vários motéis no Brasil estão em áreas distantes do centro da cidade, que são acessíveis só de carro ou moto, Uber, etc. Se bem que tem motéis até que as pessoas vão de ônibus ou a pé, é possível, mas de qualquer maneira a segurança é fundamental. Devo lembrar que em Cidade de Deus tem uma cena que o cara mata um monte de gente dentro do motel. Então isso daí não dá para acontecer.
E em terceiro lugar, a discrição, né? As pessoas que vão no motel nem sempre são casadas ou são parceiros ou parceiras definitivos e querem uma discrição total. Então, quanto menos contato tiver com as pessoas, melhor. Isso seja na recepção, no check-in, no check-out, seja quando pede alguma coisa para se alimentar, para comer. E uma coisa que não dá para ter em motel é ter algum problema e você chamar alguém para consertar. Porque a ideia é que você fique totalmente sozinho com a sua parceira, com o seu parceiro, ou com os parceiros, né? Pode ter orgia no motel também, que você fique na sua ali sem ninguém incomodar. Se ainda por cima tiver um serviço legal de alimentos e bebidas, melhor ainda. Se o lugar tiver algum charme especial, alguma decoração, alguns filmes legais, ou mesmo alguns brinquedos, como cadeira erótica, sei lá, coisa para se pendurar no teto, alguma coisa criativa, divertida, melhor ainda. Então, há várias possibilidades da gente testar a hospitalidade em motéis. Algo importante que eu acho, além disso que eu já falei, é realmente essa criatividade, né? Essa criatividade de você, de repente, sei lá, dependendo do lugar, uma fruta do lugar que está lá sendo oferecida, algumas flores, desde que as pessoas não sejam alérgicas, uma boa qualidade de toalhas e de lençóis é importante, de cortina. E a possibilidade, né, por exemplo, se o lugar permitir, uma janela externa, por exemplo, num lugar mais alto que dê para a praia ou para a montanha, que não tem ninguém do outro lado. E as piscinas ou jacuzzis são lugares de muito prazer, né? O brasileiro adora tomar banho, adora água, então isso daí é uma possibilidade, mais que exige uma limpeza condizente, para não criar limo, para não criar mofo, tudo isso. Por exemplo, na hora de pagar a conta, é importante que a conta esteja correta, né? E que também seja algo rápido. Então, um negócio muito chato é a hora de sair, por exemplo, ter coisas erradas na conta. No caso de pedir comida, a comida precisa vir em bom estado, ser gostosa, ser fresca, né? No caso, é interessante, alguém que fez planejamento de motéis, né? Tinha um consumo muito grande de chantilly. E aí a pessoa pergunta, mas a gente não tem morango com chantilly no cardápio. Não precisa, o consumo era só para chantilly, né? Então, são essas coisas aí que o motel pode ter e que garante a hospitalidade. E a hospitalidade seria, por exemplo, problema de segurança ou de... uma coisa muito chata é você ficar ouvindo barulho no quarto ao lado. Se você está ouvindo barulho no apartamento ao lado, estão ouvindo também o barulho no seu apartamento. Ou alguém está com o som ligado no apartamento ao lado, incomodando, estão ouvindo uma música que você não gosta. Então o isolamento acústico, o isolamento térmico precisa ser bem feito. A não ser os motéis muito simples, aí também você não tem muito o que escolher, né? Quando você escolhe um motel bom, você tem essas exigências. Agora, às vezes você está num lugar mais afastado e não tem muita possibilidade, você tem de ir naquele motel, mesmo que não seja muito limpo, mesmo que não seja muito estruturado, mas é a única possibilidade que você tem. E é desagradável. Um lugar, a higiene é fundamental e a cortesia é fundamental. E a cortesia para as pessoas sempre é importante, em todos os aspectos. Principalmente nesse aspecto, já que você vai para o motel para transar, você vai no motel para ter prazer, para sair de lá de preferência melhor do que quando entrou. Não vamos esquecer que alguns resorts servem perfeitamente como motel, né? Só que aí não é um lugar de alta rotatividade. As pessoas vão para curtir, inclusive resorts como Sandals ou do Caribe, que são especiais para sexo, né? Tem lugares do interior do Brasil que não tem exatamente um motel legal, mas tem uma pensão transformada em motel que os donos cuidam, então é um lugar bonitinho, etc. A criatividade entra muito nisso. Turismo, hotelaria, entretenimento mudou razoavelmente com a pandemia, com as novas tecnologias sempre muda, ou seja, as mudanças são cíclicas, né? Então fiquem atentos aí nessas mudanças e nesses novos mercados ou antigos mercados que vão exigindo novos desafios, né? Muita coisa mudou, muita coisa vai mudar e a gente tem que ficar antenado para ver o que está rolando de coisas diferentes
né? A hotelaria foi profundamente transformada, a motelaria também, restaurantes, eventos, parques temáticos, transportes. Então tem aí novas possibilidades lúdicas e de prazer, né? O hedonismo está aí para ser vivenciado, curtido, mas com muito, no nosso caso, com muito profissionalismo e com muito cuidado para a gente curtir cada vez mais.